Olá a todos, bem-vindo a mais um TourQuest aqui. Hoje nós estamos aqui com a nossa playlist da minha tese. Eu estou aqui com o Paulo Lacerda, é um prazer estar aqui contigo, Paulo Lacerda. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, muito obrigado, agradeço pelo convite. E hoje a gente está aí com um pouco diferente, né, Paulo? Porque nossos episódios primeiro foram sobre tese, né? Hoje você vai apresentar a sua dissertação, né? De turismo, que é feito sobre um plano de governo, é isso mesmo? Sobre os planos municipais de turismo na cidade de São Paulo. São Paulo capital, né? Isso. E como é que despertou isso, a questão da política pública? Despertou na graduação? Eu sempre tive um envolvimento com a política, né? Na adolescência eu fazia parte de movimentos estudantis, na graduação também, continuo fazendo parte da política partidária, então é algo que me interessa no âmbito pessoal e muitas inquietações eu sempre tive a respeito do funcionamento da política, o funcionamento do Estado, do poder público. E na iniciação científica, durante a graduação, eu conheci uma professora na Universidade Federal da Paraíba, que foi onde eu fiz a minha graduação, que pesquisava sobre capital social, políticas públicas. Então, já na iniciação científica, eu fui me debruçar sobre esses temas de associativismo, políticas públicas, desenvolvimento do turismo. Gostei muito do tema, levei para o TCC. Então, no TCC, minha discussão também foi sobre políticas públicas, sobre formulação, né, mas com foco na confiança e na cooperação enquanto formas de operacionalizar a governança do turismo nos destinos, principalmente em destinos menos desenvolvidos. E aí eu fiz um estudo de caso na cidade de Petrolândia, cidade de Pernambuco, no estado de Pernambuco, desculpa, que é a minha cidade. Então, eu sempre tive esse intuito, essa vontade de pesquisar e essa curiosidade, né? Tem muito espaço na literatura para contribuições, então eu segui nesse caminho. Foi onde entrei no mestrado também, aqui na Universidade de São Paulo, e me debrucei sobre os planos municipais de turismo da cidade de São Paulo para entender esse processo de formulação, né? Que legal despertar a questão da consciência política enquanto aluno de graduação, que isso também é um papel nosso da educação, né? Sim. Agora, desculpa fazer analogia aí, né? Mas você falou a cidade de Pernambuco, qual que é que você fez o trabalho? Petrolândia. Isso. E como é que foi, assim, do TCC em Petrolândia ao mestrado, porque teu objeto de estudo é São Paulo capital, né? Isso. Foram, na iniciação científica e no TCC da graduação, foram municípios pequenos que eu estudei, né? Então, eu estava acostumado a esse âmbito das relações mais formais, da falta de muitos recursos, da dificuldade do planejamento. Então, quando eu vim para a Universidade de São Paulo, que eu me deparei com o caso da cidade de São Paulo, né, uma das maiores metrópoles do mundo, eu esperava que iam ter muitas coisas diferentes. Existem, sim, muitas coisas diferentes, mas eu também vi que existem muitas coisas parecidas. A realidade da política no turismo, do planejamento turístico, é uma dificuldade e tem características que se manifestam em cidades pequenas, em cidades médias e em cidades grandes e em metrópoles como São Paulo. Então, foi muito interessante sair de um município de 30 mil habitantes para um de 11 milhões de habitantes, para a gente para eu conseguir entender na literatura coisas que permanecem, coisas que mudam. Então, achei bem interessante esse processo. Que legal, bom saber. E hoje você mora em São Paulo? Isso, hoje eu moro aqui em São Paulo, capital, desde 2022, para fazer o mestrado. Agora eu estou no doutorado no programa de turismo também da Universidade de São Paulo. Uhum. E vai continuar no doutorado, na mesma pesquisa? Eu acredito que do mestrado à graduação em iniciação científica, eu estava muito voltado para entender a formulação, porque por entender que é um processo que envolve muita política, muitas relações políticas, e eu acredito que no doutorado eu tenho despertado um olhar para entender que isso é um processo relevante, que tem muita política, mas a implementação das ações também envolve muitas políticas, né? A implementação, o dia a dia, a execução das ações que são planejadas são importantes porque são cadeias decisórias também. Então, envolvem grupos de interesse, envolve questões de governança, envolve as relações entre os atores e os políticos. Então, o objetivo da tese é ampliar um pouco esse debate para além dos espaços e dos momentos de formulação das políticas e entender a implementação disso também agora olhando para a infraestrutura turística num contexto de governança multinível. Então, como é que
governo federal, estados e municípios conseguem implementar e formular projetos para infraestrutura turística para o desenvolvimento do turismo. Bem, Paulo, obrigado mais uma vez. Então, fica à Obrigado. vontade aí para apresentar seu trabalho. Esse trabalho eu desenvolvi, né, o papel das redes e da política na formulação das políticas públicas de turismo, análise longitudinal de um destino turístico, né, eu sou o Paulo Lacerda, desenvolvi essa pesquisa durante o meu mestrado, sob a orientação do professor Edgar Tomazoni, no programa de pós-graduação em turismo da Universidade de São Paulo. Essa pesquisa, como ela se contextualiza e onde essa pesquisa se contextualiza, né? Então, nós partimos do pressuposto da atuação do Estado no turismo, enquanto uma atuação relevante, enquanto uma atuação central para desenvolver o turismo e muitas vezes para conter. A gente está vendo hoje os casos de overtourism em diversos países da União Europeia, por exemplo. Então, a atuação do Estado é muito importante para o desenvolvimento, para a consolidação, mas também para momentos de resoluções de problemas e crises advindas do turismo. Então, é uma atuação central nesse processo, nesse fenômeno que é o turismo. E aí nós argumentamos que essa atuação ela é feita pela lógica de rede, né? Uma atuação que o Estado não faz sozinho, ele faz em parceria com organizações do setor privado, da sociedade civil organizada, e é um processo, muitas vezes, cooperativo, porque esse modelo de planejamento em rede cooperativo tem sido estimulado por órgãos internacionais, nacionais, estaduais e locais, como as Destination Management Organizations, que são as organizações de gestão do destino muito comuns nos Estados Unidos e na Europa, ou os conselhos municipais de turismo, bastante conhecidos na nossa realidade brasileira, que são espaços formalizados, institucionalizados, para aglutinar essa atuação em rede e promover a governança do turismo e das políticas públicas de turismo. Então, é muito central nessa pesquisa o conceito de redes de políticas públicas dentro do turismo, né? Então, as redes de políticas públicas nessa pesquisa, elas são uma ontologia, ou seja, nós compreendemos a realidade do processo de política e da política no turismo por meio dessas redes. Ela também é um solo epistemológico, porque ela vem da discussão de teoria de redes, vem da discussão das redes de políticas públicas enquanto um conceito propriamente dito, e também é uma escolha metodológica de olhar para a governança e compreender a governança e apreender na realidade a governança por meio dessas redes de políticas públicas. Então, é uma forma de aprender, de conseguir capturar o fenômeno da governança na realidade, essa estratégia das redes de políticas públicas. E aí, dentro de toda essa discussão, existem algumas problemáticas que essa pesquisa se depara, né, que eu, enquanto pesquisador, sob a orientação, conversa com colegas, com professores e professoras que vão contribuindo, né, na nossa trajetória, fomos identificando que existe uma problemática na discussão da governança. A primeira delas é que, nesse trabalho, a governança ela não é entendida enquanto instância de governança, ou seja, a governança nós entendemos enquanto um padrão relacional e não o espaço formalizado ou institucionalizado para estimular esse padrão relacional. Nós não argumentamos que a governança significa fim do governo, também não argumentamos que governança é algo somente positivo, que é uma discussão que vem muito do New Public Management, que vem muito das discussões dos anos 90 e dos anos 80, de mostrar e de colocar que a governança está relacionada a mais eficiência, a mais democracia, às melhores práticas, né, as best practices. E a governança também não é o fim das hierarquias, porque mesmo em situações de rede, de colaboração, podem existir assimetria de informação, de recursos, consequentemente de poder, e mesmo em redes existir padrões de desigualdade na relação dos atores. Então, não necessariamente a governança põe ou coloca fim às hierarquias relacionais. E aí, esses argumentos de muita positividade ligados à governança acabam definindo a variável dependente, ou seja, acabam definindo que a governança são os bons resultados da governança. Então, ao fazer isso, muitos estudos nessa literatura que olham por essa perspectiva acabam tendo que precisar de fazer comparações disso que seria essa boa governança com aquilo que não é uma boa governança. Mas se o próprio conceito diz respeito ao único efeito desse padrão relacional, que são os efeitos positivos, então poucos estudos vão olhar para a governança enquanto algo que não necessariamente produz relações positivas. E isso dificulta as próprias comparações. Então, por conta disso,
nós não olhamos para a governança apenas como uma forma de explicar o sucesso das relações, mas enquanto padrões relacionais entre atores com diferentes vínculos, formais e informais, na produção de políticas públicas. Então, esse é o conceito de governança com base na literatura que a gente adota para olhar para a governança sem muitos pressupostos, sem muitas expectativas normativas ou positivas, mas para entender como o fenômeno se dá e compreender ele por meio das redes de políticas públicas. Algumas literaturas também colocam questões ressentimentos, como, por exemplo, de fato as governanças turísticas produzem mudança nas políticas ou na estrutura institucional que cria essas políticas? E aí é dentro dessa discussão que tem uma discussão inserida, né, dentro dessa discussão maior, que é a da perspectiva institucional, que precisa ser melhor apreendida, melhor compreendida e melhor aplicada no campo do turismo, para que a gente compreenda como as instituições formais e informais que fazem parte da política conseguem estruturar essas mudanças ou não que as governanças turísticas produzem. Diante disso, a pergunta dessa pesquisa foi como as redes de políticas públicas influenciam a elaboração de políticas públicas de turismo em âmbito local. O porquê, nós observamos também que na literatura é importante olhar para o âmbito local, porque existem características da política nas cidades, nos espaços rurais, nos municípios, no caso brasileiro, que são importantes de serem observados para a gente não importar explicações de outros níveis federais, como, por exemplo, explicar as relações entre legislativo e executivo no âmbito federal e tentar reproduzir ou replicar esses padrões explicativos para o âmbito local. No âmbito local, nós temos atores, interesses e realidades diferentes de lugar para lugar, então é importante que esse âmbito local seja bem compreendido. Para operacionalizar essa pergunta, que tem um aspecto mais teórico e conceitual, a pergunta que essa pesquisa vai responder é como as redes de políticas públicas moldaram a governança turística no município de São Paulo entre os anos de 2014 e 2023. E a justificativa de se debruçar sobre um fenômeno e uma pergunta como essa é entender que na literatura tem uma brecha teórica, uma perspectiva teórica que argumenta a necessidade do estudo das redes e das políticas públicas no turismo, a inserção e maior compreensão da teoria institucional no campo das políticas públicas de turismo, e também entender a política desse fenômeno. E quando eu falo política das políticas públicas, eu me refiro aos processos relacionais, ao politics, às relações políticas que estão envolvidas naquilo que é a política pública enquanto ação do próprio Estado. Na perspectiva metodológica, nós encontramos uma convergência na literatura também, que argumenta a necessidade de aprofundar os entendimentos da análise de redes sociais enquanto uma metodologia e das redes de políticas públicas, porque a análise de redes sociais ela vai mapear as relações entre os atores e as redes de políticas públicas são relações entre os atores. Então, a convergência da literatura é mostrar que unir a análise de redes sociais enquanto um método e as redes de políticas públicas enquanto um conceito é eficiente para conseguir entender a política nos processos de políticas públicas. O objetivo geral, então, do estudo foi investigar o papel dessas redes de políticas públicas na formulação dos planos municipais de turismo, como um eixo central da pesquisa que consegue entender a governança, porque imagina entender a governança do turismo na cidade de São Paulo, né? Um dos maiores destinos turísticos da América Latina e um dos maiores do mundo também. Então, é preciso que nós entendamos que faz-se necessário um eixo estruturador que consiga organizar essa governança. Então, nós escolhemos os planos municipais de turismo, porque são instrumentos que ditam as diretrizes, as normas e regras e procedimentos institucionais que vão guiar as demais ações ou algumas das demais ações no âmbito do turismo na cidade. Então, a ideia foi entender a governança do turismo por meio da governança na formulação desses planos municipais de turismo. Para conseguir atingir esse objetivo, nós fizemos uma descrição e uma análise do processo da gestão e das políticas públicas na cidade de São Paulo durante esses 10 anos, né, de 2014 a 2023. Nós buscamos identificar as redes dos atores do setor público e da sociedade. Quando eu falo sociedade, eu me refiro tanto ao setor privado como à sociedade civil organizada, que atuaram na formulação dos planos municipais durante esse período.
e também para apresentar as percepções dos próprios atores e das pessoas que estavam envolvidas na formulação dos planos. Nesse recorte temporal, nós tivemos a formulação de 3 planos municipais, que foram o de 2015, o de 2019 e de 2024. Então, entender quem são esses atores, suas percepções e como suas relações e suas interações criam aquilo que é o conteúdo das políticas públicas. Então, o referencial teórico foi a teoria institucional, quem guiou todo o processo de análise, né, e serviu como uma lente teórica para compreender o campo por meio de 2 abordagens: o institucionalismo histórico e o institucionalismo sociológico, que são 2 vertentes da teoria institucional que nós utilizamos para compreender as redes de políticas públicas e a governança turística, entendendo isso enquanto processo histórico e enquanto as políticas públicas enquanto fenômenos que não são só apenas produtos das relações dos atores, mas também influenciam nos tipos de atores, nos tipos de interesse que vão ser mobilizados. E que as políticas públicas, uma vez criadas, elas conseguem gerar uma trajetória, uma dependência nas ações que torna-se cada vez mais difícil fazer mudanças de políticas, né? Por que é que a gente tem políticas públicas que se permanecem por grandes períodos históricos e vão mudando aos poucos, ou mudando de quando acontecem eventos extremos? Nós tivemos recentemente a pandemia de Covid-19, que mudou diversas políticas públicas que estavam consolidadas há muitos anos. Porque é mais fácil, tem menos custo político, já se tem um aprendizado gerado ao longo do tempo, então as políticas costumam ter essa maior continuidade, em alguns casos especificamente. E o institucionalismo sociológico foi mais para discutir como é que as relações dos atores e como é que os atores vão criando, se adaptando ou sendo influenciado por essas instituições históricas que vão sendo criadas e como é que valores pessoais e compartilhados pelo grupo social vão moldando também a ação e os rumos da política. No método, nós podemos caracterizar essa pesquisa como uma pesquisa de paradigma interpretativista, que segue uma ontologia relacional, né? Então, nós buscamos a fala dos sujeitos, buscamos entender o campo e o fenômeno por meio da interpretação das pessoas que compõem esse campo. A ontologia relacional nos ajuda a entender que a natureza da realidade ela é colocada por meio das relações, por meio dos vínculos, e isso não é uma afirmação nova, recente ou inovadora, isso já estava no Durkheim, né, que falava que as sociedades são estruturadas por meio das relações dos indivíduos, então, para entender os indivíduos é preciso entender as relações sociais. A abordagem que nós utilizamos é uma abordagem qualitativa por meio da estratégia de estudo de caso, foi no município de São Paulo. E aí nós utilizamos 3 fontes de dados para fazer isso. A primeira delas foi a pesquisa documental, então nós buscamos atas, os próprios planos municipais, as leis, as complementações, atas municipais do Conselho Municipal de Turismo, atas das audiências públicas relacionadas à formulação dos planos, atas das reuniões na Câmara Municipal e em outros eventos. Nós utilizamos também um corpo técnico-científico, então buscamos compreender como é que, na literatura científica e na literatura especializada, os planos municipais de turismo da cidade de São Paulo estavam colocados, estavam retratados, e fizemos também a relação das entrevistas com atores específicos e atores que foram chaves durante todos esses 10 anos. Então, por meio da pesquisa documental e do corpus técnico-científico, nós empreendemos as entrevistas com pessoas que foram centrais durante o processo de elaboração desses planos. O nome dessa estratégia é triangulação de fontes de dados, e ela nos ajuda a entender o mesmo fenômeno por diferentes pontos de vista para gerar mais qualidade e confiabilidade para as inferências que a gente vai gerar dos resultados com a discussão do referencial teórico. E como uma base para guiar tudo isso, eu também fiz a utilização de um caderno de campo, então foram feitas observações de campo para entender e para compreender como é que as políticas eram feitas, eram realizadas. Então, o corpus técnico-científico resultaram 12 artigos, 12 materiais, né, que reúne dissertações, teses e artigos científicos sobre os planos municipais de turismo na cidade de São Paulo. Então, fui analisar esses 12 materiais para entender quem eram os atores, quais eram as ações, o que era que a literatura falava sobre esses planos. Os documentos principais utilizados, né, foram os planos municipais, as atas, os materiais utilizados na comunicação das conferências,
Outro campo também utilizado foi as entrevistas, né? Então, eu fiz 3 entrevistas com pessoas que estavam há um bom tempo na formulação das políticas públicas de turismo no município de São Paulo, e as que não estavam muito tempo nessas políticas públicas foram pessoas muito centrais para o processo e que estruturaram o processo de elaboração. Então, foram escolhidas 3 pessoas para realizar essas entrevistas, e as observações de campo foram feitas em 4 momentos diferentes, né? O primeiro foi numa sessão ordinária do Conselho Municipal de Turismo, e uma segunda participação também, e 2 eventos que tiveram painéis ou mesas para discutir a formulação do plano de 2024. Para analisar os dados, eu utilizei análise de redes sociais, então, com base nos documentos, nas entrevistas, fiz o processo de codificação e depois da medida estatística de centralidade e densidade, para depois gerar essas redes e entender como essas redes se articulam no município. Além disso, para entender o conteúdo das entrevistas e dos documentos, utilizei a análise temática, principalmente para entender quais são os temas mais recorrentes e quais são os temas que melhor explicam a atuação dos atores nesse campo. Entrando já nos resultados, nós temos aqui o município de São Paulo como um município de diversa oferta, de diversa demanda. É um município muito grande, as pessoas associam São Paulo sempre, o município de São Paulo, ao mercado de eventos, ao mercado gastronômico, ao mercado cultural, corporativo, mas existem outras possibilidades, outras ofertas e outras demandas do turismo e para o turismo no município de São Paulo, como, por exemplo, o Polo de Ecoturismo de Palheireiros, localizado no extremo sul do município de São Paulo. Então, é importante compreender toda a trajetória histórica das políticas públicas na cidade de São Paulo para entender como essas políticas iniciaram, como elas foram se desenvolvendo, quais foram os aspectos que foram mudando, qual é a estrutura institucional que criou e que organizou a política nessa cidade. Então, foi feito primeiro um trabalho de rastreamento de processo, né, de process tracing, para entender como o cenário atual da política de turismo em São Paulo foi sendo construída ao longo dos anos, até que chegássemos a dados e documentos históricos da década de 1930, onde já existiam registros na cidade de São Paulo. Então, é importante compreender essa trajetória histórica para entender o que é que tem de disponibilidade política hoje e quais são os rumos que nós temos hoje e como isso acaba interferindo na atuação dos atores. Pensando na atuação dos próprios atores, né, nós geramos essa rede, esse sociograma aqui, ele representa os atores que estavam envolvidos na formulação do Plano Municipal de Turismo entre 2019 e 2021, e são atores que estavam presentes no Conselho Municipal de Turismo e que dialogaram sobre turismo, sobre o Plano Municipal de Turismo. Então, são pessoas que discutiram, convergiram ou divergiram acerca de conteúdo dos planos municipais de turismo ou dos processos de formulação dos planos municipais de turismo. Se nós olharmos para as medidas de centralidade, nós temos a Secretaria Municipal de Turismo, nós temos a Espretures, que é a São Paulo Turismo, uma empresa público-privada que era quem tomava e estava à frente dos serviços e das atividades ligadas à política de turismo no município de São Paulo durante muitos anos, mas que em 2018, com a criação da Secretaria Municipal de Turismo, fica apenas com a execução e a formulação com a Secretaria Municipal. Temos uma participação intensa nessa discussão do SENAC e de outras associações que acabam se envolvendo na formulação da política pública. Então, nessa rede nós temos esses pontos azuis, que representam organizações do setor público, e os pontos vermelhos representam órgãos ou indivíduos do setor privado. Já os quadrados pretos representam os encontros, as reuniões onde foram discutidas especificamente pautas acerca do Plano Municipal de Turismo que estava sendo elaborado à época. E é importante entender isso, da centralidade, para a gente entender quem são os atores mais influentes no processo, quem é que domina a maioria das relações, porque isso nos fala muito sobre prestígio, sobre acesso, sobre domínio também e poder. Se nós olharmos o Plano Municipal de Turismo de 2024 a 2029, nós temos uma quantidade menor de pessoas interagindo sobre o conteúdo dos planos nas reuniões do Conselho Municipal.
nós temos menos reuniões do Conselho Municipal nesse período que discutem o próprio plano. Então, nós saímos de um cenário de espaço institucional para discutir o planejamento turístico com alguns atores, que são poucos, considerando São Paulo, enquanto a diversidade de atores que existem, mas que isso acaba sendo mais reduzido ainda no plano seguinte, que é o plano 2024-2029. E isso aí nos fala muito sobre como é que esses atores vão mudando as formas de se relacionar, como é que os relacionamentos entre o Estado e a sociedade vão mudando. Então, o argumento dessa pesquisa é que, além de essas relações do setor público, do setor privado e do terceiro setor influenciarem no conteúdo das políticas, essas relações também são um próprio objetivo ou um objeto de mudança por parte das próprias relações, que é o que a gente discute nessa pesquisa como tecido relacional do Estado. Ou seja, o Estado ele é permeável, nós não trabalhamos com a tese da captura do Estado, nós trabalhamos com a tese da permeabilidade do Estado. Então, o Estado consegue aderir a atores e interesses, e isso é importante para definir o rumo de muitas coisas. Então, olhar com essa abordagem das redes para esse contexto nos ajuda a entender que essas relações não só alteram os conteúdos, como eu havia dito, mas elas também alteram a forma com que o poder público se relaciona com a sociedade, a forma com que o Estado se relaciona com a sociedade. Com relação à formulação dos planos, 3 temas foram centrais para compreender todo esse processo. O primeiro é a dificuldade administrativa e institucional. Então, coisas que a gente pode relacionar a destinos menores, destinos pequenos, destinos interioranos, nós temos também numa cidade do porte de São Paulo. Então, dificuldades ligadas ao orçamento, às mudanças institucionais, principalmente da criação dos órgãos centrais de planejamento turístico no município. As trocas de gestões também é algo que aparece com bastante ênfase, sendo uma dificuldade administrativa institucional para a atuação desses atores e para o papel deles nos planos. E a capacidade técnica, por incrível que pareça, também é algo que aparece como uma dificuldade da administração pública local para compreender esses planos e formular políticas públicas de fato que contribuam e que sejam eficazes e implementadas no setor do turismo. Nós tivemos também um tema que está ligado à atuação em rede. Então, sobre a atuação em rede, nós observamos que existe uma convergência de que os atores que estão presentes nesse campo centralizem a formulação dos planos em um único ator, que no momento foi a São Paulo Turismo, a SP Turis, e no outro passa a ser a Secretaria Municipal, mesmo existindo o Conselho Municipal, audiências públicas e outros espaços, formais e informais, para discussão dos planos. Mas nós observamos que, por mais que as pessoas deixem essa responsabilidade ou deliberem essa responsabilidade na mão de um único ator, existe um entendimento compartilhado de que é preciso existir uma decisão conjunta entre os atores. E nós observamos também que a política, né, as relações, elas acabam também influenciando como é que esses planos vão ser criados, vão ser conduzidos. E existe também a vantagem e as desvantagens percebidas do processo de formulação. De um lado, existe a argumentação de incremento da participação popular, de aumento da cooperação, mas, de outro lado, existem argumentos que foram colocados durante a elaboração desses planos de que a participação popular estaria relacionada à baixa eficiência, à falta de complexidade e a dificuldades na própria formulação e conteúdo dos planos municipais de turismo. A capacidade técnica aparece mais uma vez como uma vantagem por alguns e como uma desvantagem por outros, por não ter uma capacidade técnica suficiente para conduzir o processo. E nós observamos também que existem muitas vantagens e desvantagens com relação ao papel de atores chaves, de atores da sociedade civil e de associações ligadas principalmente ao setor privado, como responsáveis da condução desses planos. Então, se nós pensarmos nos 3 planos ao longo dos anos e nos atores que estiveram influenciando, nós vamos perceber que os atores azuis, os pontos azuis nessa rede, representam os atores do setor público. Então, nós temos uma centralidade forte e presente desses atores do setor público na elaboração dos 3 planos.
nós temos uma participação do setor privado forte, que são esses pontos em vermelho. Os pontos rosas são instituições de ensino e os pontos verdes são associações da sociedade civil. Os laranjas são representantes do poder legislativo, né? São espaços de discussão também. Então, se nós observarmos ao canto esquerdo inferior da figura, nós estamos falando do plano 2017, na verdade o plano 2019, né? Então, esse plano 2019, ele tem uma grande participação de atores do setor privado que não vão participar de processos dos outros planos. Então, nós podemos entender que foi um processo meio isolado no tempo. Aquele tipo de relação e aquele tipo de envolvimento dessas organizações aconteceram nesse momento, mas não foram para outros planos, não deram continuidade nessa participação. Já na parte superior, do centro para a direita, nós observamos uma grande presença de atores azuis, de bolas azuis, ou seja, são atores do setor público. Então, se a gente comparar o plano da parte esquerda da figura com os atores que estão mais na parte superior, nós vamos perceber um aumento da quantidade de atores do poder público e um aumento na quantidade de atores de forma geral. Percebam que o ponto central da figura do lado direito, né, que é o plano de 2019, é um plano que está relacionado muito fortemente à participação de atores diversos do poder público e de diversos setores. E isso, uma vez criado, gerou expectativas, gerou normativas e abriu precedentes para que no plano seguinte, de 2024, os atores continuassem participando, principalmente aqueles ligados ao poder público. Então, o município sai de um padrão relacionado a poucos atores do poder público e predominância do setor privado para um momento de maior incremento de outras secretarias e outros órgãos públicos ligados à administração local ou estadual, e isso acaba se mantendo no plano seguinte. Nós observamos que as maiores centralidades são realmente do poder público e do setor privado, que é algo que é encontrado em outros destinos também com bastante frequência. E aí esse cenário dos relacionamentos e da história da política nos ajuda a compreender algumas coisas. A primeira delas é que as redes de políticas públicas, o conjunto de atores que formam essa governança, e a governança não é somente o Conselho Municipal de Turismo, mas os atores que constroem junto a essas políticas, dentro e fora dos espaços institucionais, ela vai definir o conteúdo da política. Então, as relações dos atores definem qual é o conteúdo dos planos e define os padrões de relacionais entre o Estado e a sociedade. Ou seja, se eu vou priorizar relacionamentos e incorporação dos interesses do setor público, do setor privado, do terceiro setor, se eu vou chamar associações de bairro, se eu vou chamar empresas privadas, se eu vou chamar associações de empresas ou as próprias empresas, tudo isso está muito relacionado com quem é que está no momento tomando essa decisão e quais são os interesses que estão dentro dessa rede de política pública. Com relação aos principais atores, nós observamos o poder público como muito central e os atores privados associativos. Ou seja, o setor privado associativo é muito frequente. São as associações que representam empresas do setor privado. E quais são os principais vínculos que unem esses atores? Os vínculos são institucionalizados. Então, durante a minha iniciação científica, durante a minha monografia e durante outras leituras e discussões, nós observamos que existe uma certa informalidade nos vínculos, seja vínculos de amizades, vínculos familiares, vínculos políticos partidários, vínculos de trabalhos anteriores, tidos como vínculos informais, eles são importantes e definidores do contexto, eles moldam também a política. No entanto, o que a gente observou no município de São Paulo é que não é que esses vínculos não existem. Esses vínculos existem, mas existe um processo de institucionalização dos vínculos informais. Ou seja, aquelas relações que em municípios geralmente de pequeno porte, municípios pequenos, principalmente interioranos, acontecem de forma muito comum e clara, no município de São Paulo, o que nós observamos é que esses vínculos também existem, mas que eles são rapidamente institucionalizados. Eles são convertidos em vínculos de assentos formais em espaços de deliberação, convites formais
para participação de audiências. Então, os vínculos informais existem, mas eles são acrescidos, eles são complementados por vínculos institucionalizados, para que dê mais respaldo. Nós estamos falando de uma metrópole com muitas universidades e faculdades, com movimentos sociais ativos, com empresas e pessoas diversas interessadas. Então, para evitar que o vínculo informal fique muito evidente e que essa relação informalizada, que não necessariamente a gente vai julgar como boa ou ruim, porque pode ser uma relação que facilite processos, como pode ser uma relação que gere prejuízos, como mais comumente são vistas, mas não só necessariamente. Essas relações elas são rapidamente institucionalizadas. Então, com o institucionalismo histórico e sociológico, nós observamos que essas relações elas são convertidas em vínculos formais para conduzir esse processo. Então, uma pessoa que tem relação de amizade com outra, como um caso que aconteceu, rapidamente ganhou um espaço institucional para adentrar a política de turismo. Então, é uma forma também de essas instituições atuarem e de conduzirem a própria política no campo. Um outro resultado interessante é que existem instituições formais importantes para esse processo de construção dos planos, que são os espaços institucionais de participação, que no caso de São Paulo foi o Conselho Municipal de Turismo, e os espaços de audiências públicas também se mostraram centrais, principalmente a Confetur, que é uma conferência que acontece durante as elaborações dos planos, que foi criada na elaboração do plano de 2019 e foi mantida na elaboração do plano de 2024. Então, são duas instituições formais, dois espaços formais que ajudam a construir o conteúdo e dizer quem são os atores que participam, que entram no jogo para ditar as regras e os conteúdos dessas políticas. No entanto, nós observamos que as instituições informais também existem. E o porquê eu havia alertado antes de que nem todos os vínculos informais são necessariamente negativos, porque muitas instituições informais são importantes para esse processo. No caso de São Paulo, nós encontramos as rotinas de cooperação. Então, pessoas que em algum momento já estudaram juntas, que já trabalharam juntas em algum momento de suas trajetórias, acabam tendo mais propensão a cooperar, a trabalhar de forma conjunta por um objetivo com essas pessoas que elas conhecem. Então, isso ajudou, no caso, por exemplo, a unir diferentes associações, a chamar novas empresas para entrarem em associações que fazem parte da formulação das políticas, ou o próprio processo de conduzir o procedimento de formulação do plano. Então, pessoas que já trabalharam juntas, no seu cargo atual, não tinham a necessidade de colaborar, mas por já terem trabalhado juntas em outros momentos, acabaram se unindo, o que acabou fortalecendo o processo cooperativo para formular os planos. E é importante que a gente entenda quem são os atores, quais vínculos eles possuem, quais são as instituições formais e informais que estão em volta dessa política, e é importante que a gente entenda também quais são as representações cognitivas, ou seja, como é que esses atores interpretam a realidade política que eles estão inseridos, porque é isso que vai orientar a ação dos atores. E no município de São Paulo, nós observamos que a atuação em rede é vista como muito positiva. Apesar de não ser muito proeminente em alguns momentos das reuniões do Conselho Municipal, é uma relação que é vista como positiva. Então, mesmo em momentos de baixa participação, as pessoas viam, buscavam estimular e buscavam complementar essa participação e essa descentralização na tomada de decisão, no agendamento das políticas, por conta disso. Mesmo que isso fosse restrito, muitas vezes, a uma pequena rede de relacionamentos ligada à burocracia ou ao espaço institucional, que seria o conselho. E se nós pensarmos nos processos que ajudam a organizar todos esses atores, vínculos, instituições e representações, isso fica muito evidente nas reuniões setoriais dos planos municipais e nas conferências municipais. Ou seja, esses espaços são os espaços onde essas instituições formais e informais e os atores com seus diferentes vínculos e representações conseguem se articular para conseguir produzir alguma coisa. Então, a ideia é essa, tentar explicar não só quem está no jogo, mas quais são as regras que conduzem o jogo, quais são as representações, quais são as ideias que estão na cabeça dessas pessoas que fazem parte do jogo e como é que elas vão estruturando esse processo que produz o conteúdo e a forma com que o Estado vai se relacionando com a sociedade.
Como contribuição teórica, essa pesquisa trouxe, né, a discussão sobre poder institucional não formal. O poder institucional, ele está relacionado a um cargo, a uma legislação, ou seja, é o poder, geralmente, como as pessoas dizem, o poder de quem tem a caneta. Então, esse é o poder institucional, que é um poder formalizado. Mas existe também um poder institucional, você é visto como ente responsável, você é visto como ente proponente, mesmo não sendo esse ente ou esse ator legalmente. Foi o caso da Expetures, que por conta de ter uma trajetória de muitos anos à frente das políticas públicas de turismo no município, quando ela perde esse poder institucional, na visão dos atores que fazem parte, a Expetures continua tendo esse papel central e esse poder institucional, porque as pessoas acabavam, era muito comum nas atas ou nas reuniões que eu presenciei, as pessoas esperarem a última palavra ou a palavra que ia estruturar ou ditar a pauta por parte da Expetures, né? Porque as pessoas tinham essa representação de que participaram diversas vezes e que quem conduziu o processo era a Expetures. Então, mesmo nesse cenário atual, não sendo a Expetures, as pessoas davam a essa organização esse poder institucional, mesmo ele não sendo formalizado. E isso nos ajuda a entender a dependência da trajetória, né? Quanto mais esses processos são reforçados, quanto mais os vínculos são reforçados, quanto mais a ação coletiva, né, que são essas ações que os indivíduos vão fazendo para construir os planos, quanto mais isso é bem sucedido e quanto mais isso vai se alastrando ao longo do tempo, mais isso vai sendo difícil de ser mudado e mais isso vai sendo conformado e reafirmado na atuação das pessoas. Nós observamos também que para trazer mudanças institucionais ou para a estrutura da política de turismo no município, ou para o plano, ou para o conteúdo dos planos, nós observamos que essas redes e as instituições informais é o que consegue manter esse legado. Isso pode ser bem ilustrado quando nós temos a troca de um plano para o outro e a nova equipe que está responsável pela formulação desse segundo plano, ela está mais disposta a não incluir a participação de diversos atores da sociedade. O discurso era de fazer um plano com menos participação, porque quanto mais participação, menos difícil, menos eficiente e menos proveitoso é o processo e o resultado dele que é o plano. Então, se não fossem a rede dos atores que já estavam presentes nesse processo ao longo dos anos, e se não fossem essas instituições informais de cooperação, de pessoas que já trabalharam em conjunto, de pessoas que criaram amizade por meio de trabalhos anteriores e ligados a essas políticas de turismo, se não fosse essa rede de atores com esse papel, esse legado teria sido perdido. Então, mesmo no cenário de mudança institucional, esses atores, por meio das relações formais e informais, conseguem manter os legados da própria política, mesmo que as normas e as leis escritas digam que o cenário mudou. Essa rede de atores consegue manter esse cenário ao longo dos anos. Isso pode ser positivo, como a gente identificou nessa retirada da participação, e a rede conseguiu manter essa incorporação dos interesses diversos e da participação democrática, mas em alguns casos também pode ser negativo. E aí a gente desenvolve dois argumentos. O primeiro é que se um ator perder poder institucional, no caso da Expetures, por exemplo, é possível que esse poder seja remediado pelo poder posicional. Então, não basta dizer que um ator saiu, perdeu sua função, ou que um político perdeu um cargo, ou que um ator ou empresa importante no setor do turismo perdeu formalmente o seu papel. É preciso entender se na rede de relações que está envolvida naquele processo, ela continua tendo centralidade. Porque se na rede de relações ela for uma rede que tem alto grau de centralidade, se ela for uma rede que tem alto grau de intermediação, esse ator na rede, se for um ator que consegue se mobilizar e ser reconhecido pelos pares, ele ainda continua tendo um poder nessa rede de relações, que não mais é institucional e sim posicional, que tem a ver com a posição desse ator na rede de relações que ele está inserido. O outro argumento é que é possível existir o poder institucional sem o poder posicional, que é o caso da Secretaria Municipal de Turismo. Mesmo tendo o poder legal, a norma escrita
dizendo que é o órgão responsável pela condução da política de turismo, o padrão dos atores de comportamento, as ações que eram criadas nos diziam o oposto. Nos diziam que a SP Tours era que era essa responsável, mesmo não tendo mais esse poder. Então, é possível que uma pessoa tenha um cargo, uma posição formalizada, e ainda assim não tenha prestígio, não tenha centralidade, não tenha influência na rede de pessoas que estão envolvidas nessa ou com essa organização. Então, nós conseguimos contribuir teoricamente nesse sentido, para mostrar o poder e o papel do poder posicional enquanto uma categoria relevante para ser compreendida, e não só o poder dos cargos, não só os poderes atribuídos pelos cargos e pelas lideranças, mas principalmente pelas relações que são estabelecidas. A contribuição metodológica é que é preciso entender a governança turística para além da instância de governança, ou seja, entender os padrões relacionais dentro e fora dos espaços formais de participação. Porque, nesse caso, se nós olhássemos apenas para o Conselho Municipal e não olhássemos para essas relações, para essas redes e para as instituições informais, nós iríamos perder esse papel da cooperação informal e nós não iríamos conseguir explicar, por exemplo, como é que mesmo as normas escritas e mesmo os responsáveis pelo processo buscando dissolver a participação não só foi mantida, como foi incrementada. Então, é importante também olhar para os espaços de participação formalizados, mas é preciso pensar na governança para além deles, porque as relações políticas estão com as pessoas e se dão nas relações dentro e fora dos espaços institucionalizados. E isso basicamente foi possível de ser feito por conta da triangulação de dados e por conta da pesquisa longitudinal, que é uma pesquisa que nos permite compreender as alterações ao longo do tempo, que não estão restritas a um único mandato, a um único governo, a uma única legislatura. Mas durante um período de tempo mais amplo, que no caso desse estudo foi de 10 anos, para compreender como é que essas alterações vão sendo feitas, como é que os legados vão sendo mantidos ou vão sendo alterados. A limitação foi a disponibilidade dos respondentes. Quanto mais pessoas nós tivéssemos entrevistados, mais nós conseguiríamos descobrir outras instituições e relações formais e informais e que são importantes para o processo, mas nós consideramos que por conta da triangulação, nós conseguimos superar essa limitação, mas que para outros estudos é importante um maior adentramento e presença do pesquisador no campo para compreender melhor essas relações. As redes de políticas públicas no turismo, nós colocamos como indicação de pesquisa futura. É importante entender essas redes, principalmente sobre a efetividade, ou seja, o que é proposto é de fato colocado em prática, e também como é que isso que é proposto acaba mudando ou não ao longo do tempo. Principalmente na compreensão dos vínculos informais, nós identificamos que são centrais para o processo político. Para pesquisas futuras também, essa pesquisa coloca o intuito de entender a governança multinível no turismo, ou seja, o papel de diferentes âmbitos do Estado, nacional, internacional, estadual e municipal, na formulação dos planos, principalmente no contexto brasileiro, compreendendo que nós temos regiões turísticas, né? Como é que a governança das políticas das cidades, dos municípios, está dialogando ou não com esses outros níveis da federação, o Estado e a federação, e o governo federal, né? O ente nacional. Então, basicamente, a ideia é compreender, porque em municípios menores nós percebemos a maior predominância, por exemplo, das ações do governo federal. Em São Paulo, o governo federal não aparece nos documentos, não aparece nas entrevistas, não aparece nas redes. Então, alguns destinos têm mais essas relações, outros têm menos. Como isso é operacionalizado? Tem a ver com porte, tem a ver com a estrutura, tem a ver com o tipo de relação federativa. Então, é uma lacuna importante para a gente compreender ainda. E agradeço o espaço, a pesquisa é isso, deixo minhas redes sociais, o ResearchGate, onde tem essas e outras pesquisas. A pesquisa também está disponível no repositório da Universidade de São Paulo, e deixo meu Instagram também para pessoas interessadas entrarem em contato. Muito obrigado. Bem, obrigado, Paulo, pela apresentação, brilhante trabalho aí sobre políticas públicas e obrigado. Bem detalhado sobre aí essas 3 últimas gestões, né? Sim. Da cidade de São Paulo. E você ficou falando aqui, eu fiquei lembrando, né, desde quando foi instituída a secretaria, me corrija aí se eu estiver errado, né? Foi lá em 92, então, quer dizer, tem um histórico grande aí de plano. Lá, quando foi instituído, já tinha o
Plantur, né? Parece que chama. Isso, Platum. Platum, Fundo Municipal, acho que foi lá na época da Irundina. Isso, no governo Irundina. Aí vem uma questão, apesar de todo esse histórico, de 92 até hoje, né? Aí você faz um recorte de 3 governos e tem todo esse diferencial, né? Não é uma coisa continuada, assim, né? O primeiro, pouca participação, o segundo, né? Não queria usar essa palavra, mas não estou achando outra, inchado, e na terceira volta de novo coisa, né? Como que não conseguiu durante o ano ter uma continuidade, né? Quais são os mistérios da gestão pública aí? É interessante porque a literatura colocava, né? Lembra que eu fiz uma pesquisa dos planos municipais de São Paulo na literatura científica. Então, o que é que tem colocado? Que essa discussão em São Paulo surge na década de 90. Na busca documental, eu achei documentos criando departamentos ou conselhos de turismo em São Paulo em 1930. Só que foram coisas que nunca foram efetivadas. No Brasil nem se falava sobre participação no turismo. O que tinha de política de turismo nacional era mais para regulação de empresa, de entrada de estrangeiros, coisas do tipo, coisas muito pontuais, e a cidade de São Paulo já tinha, mas nunca foi implementada. Na década de 90, a gestão Erundina cria isso de forma mais organizada e cria os primeiros esforços nesse sentido, mas é só lá em 2010, 2015 que vão começar esses planos mais amplos, mais detalhados, com mais políticas, ações e diretrizes para a ação do poder público. E pela pesquisa, a dificuldade é justamente em manter esse legado, não só na administração pública, que faziam muitas trocas, mudando principalmente o órgão responsável, e o pouco que conseguia permanecer era porque alguns atores literalmente brigavam para manter, brigavam para continuar algumas ações em torno do turismo. Agora, nesses 3 governos que você analisa aí, que tem toda essa diferença de participação, né? São governos distintos, assim, politicamente, de linhas ideológicas ou não? Quais são esses governos? São governos de linhas distintas, né? Tem o governo Covas, Haddad, a sucessão do governo Covas, então são linhas ideológicas diferentes, e aí o que a gente argumenta é que essa maior participação ela não se deu por conta dessa questão ideológica, foi por conta das pessoas que ficaram responsáveis por conduzir o processo. Foi quando a Prefeitura Municipal abriu um concurso de analista de políticas públicas, e aí foi inserido pessoas formadas na área de políticas públicas, que têm essa noção e essa preocupação com a participação, e aí elas foram inseridas nesse processo e acabaram influenciando e alargando essa participação. E aí já na gestão de Ricardo Nunes, isso muda, as pessoas reduzem esse processo, mas os concursados foram remanejados da área de turismo, que não era concursado para a área de turismo, mas como analista da Prefeitura Municipal. Então, esse cargo institucional burocrático de médio escalão, né, ele sai da Secretaria de Turismo, mas quem está responsável pelos cargos de liderança na gestão nova tenta tirar essa participação, mas ela é mantida por conta dos outros que vinham participando ao longo dos anos, inclusive pessoas do setor privado, da sociedade civil e não só do poder público. Então, para entender assim, a gestão de 2015 a 2019 é a mesma. E aí teve uma reformulação e teve maior participação. Eu achei que era uma ruptura ali de poderes, e não é, né? É engraçado, é muito interessante isso. Tem também, nesse caso aí, a Secretaria Municipal de Turismo foi criada, né? Eles criam um cargo de diretor de turismo, depois um cargo de secretário que é vinculado à prefeitura, depois criam a própria secretaria, extinguem a secretaria com menos de um ano, recriam um ano depois. Então, esse cenário de fragmentação institucional acabou influenciando, e se não fosse essas próprias redes, esses próprios atores, muita coisa teria se perdido nesse processo de acaba com a Secretaria de Turismo, volta à Secretaria de Turismo. Isso é recorrente, inclusive, até de várias cidades e estados, né? Se você pegar o estado do Nordeste, você tem, aqui nós também, sempre tem aqueles políticos da gestão que defendem a causa e estão sempre inseridos, né? Talvez eles que mantenham. Exato. Tem o poder de convencimento dos outros políticos da importância do turismo. Isso, essa mobilização mesmo. Agora, Paulo, eu vi na tua tese lá, na sua dissertação, através do documento, no Brasil a gente tem muitos conselhos que são criados
deliberativos, depois eles passam a ser consultivos, cidades turísticas importantes que derrubaram esse poder deliberativo. Como é o de São Paulo? Pelo que eu li ali, não cheguei à conclusão. Ele é deliberativo ou consultivo? Ele é um conselho consultivo. Já foi criado assim, da época. Na época de Erundina, ele foi criado para ser consultivo e deliberativo, né? Mas isso aí vai mudando ao longo do tempo. E principalmente porque era a SP Tours, que é uma empresa público-privada que ficava responsável pela condução do turismo. Então, existia essa ideia de, num governo com ideologia diferente, de deixar maior centralidade no espaço de participação e dar esse poder, mas isso aí vai mudando ao longo do tempo e hoje o conselho ele é somente deliberativo. Tá bom, Paulo. Queria agradecer teu empenho de estar aqui com a gente para falar sobre esse importante trabalho aí, tá ok? Obrigado, hein? Eu quem agradeço. Obrigado pela oportunidade e até as próximas.